Muchas gracias por la invitación. Gracias también a Fernando por organizar de ese modo excepcional el meeting y en un lugar muy bonito. Entonces, voy a hablar de las estrategias actuales y futuras para la eliminación del HCV. Aquí mi disclosure y el mismo que Adrian habló de que diferentes países pueden no tener todas las medicaciones. Lo que sabemos es que hasta ahora la entidad que más eliminó el virus fue la Organización Mundial de la Salud. Cada vez que sale una publicación, se acaban con 70 millones de pacientes. Teníamos como 170 millones y ahora nos dijeron que es 71 millones. Y eso, en cambio, también bajó la prevalencia en Latinoamérica, porque sabíamos que era 7 millones y hoy es como 3.5. El dado actual. Brasil se acredita que tenemos 700.000 pacientes por serem descobertos. Y juntando los 3 países de Latinoamérica que vemos ahí, es México, Brasil y Colombia, tenemos como 50% de los pacientes con hepatitis C en Latinoamérica. Recebemos una misión de la Organización Mundial de la Salud. Ese es un alerta. Claro que ni todos van a conseguir cumplir esa misión. Para algunos, una misión dada es misión cumplida. Y algunos, como los marines, tienen un lema de que lo difícil hacemos hoy y lo imposible puede tardar un poco más. Pero con toda la buena voluntad que hay, sabemos que va a ser un poco difícil eliminar como problema de salud pública la infección por el virus C hasta 2030. É claro que não pensamos em erradicar, porque é quase impossível, e praticamente eu diria impossível, erradicar uma enfermidade infecciosa sem uma vacuna. Os infectólogos que estão aqui sabem muito bem disso, e os epidemiólogos e especialistas. Sem uma vacuna, não se habla em erradicação, se habla em eliminar como problema de saúde pública. Por lo menos que não veamos mais mortes por cirrose, por hepatocarcinoma, e que seja realmente uma infecção que basicamente lo encontremos 80 a 90% das pessoas infectadas. Para isso temos que encontrar os pacientes. Há os pessimistas que pensam que essa é uma missão impossível e os otimistas que pensam que é possível. A mim me parece que está muito involucrado com o local de onde uno vive. Se uno pensa em Islândia é muito pequena. E as pessoas que vivem ali, les gusta muito viver ali, não querem sair. E os que visitam saem muito rápido porque é muito frio. E conhecem os 1000 pacientes que têm com hepatite C, sabem o nome e apelido e o telefone. E ali seguro que vai ser o primeiro país do mundo a eliminar toda a sua população de pacientes infectados. Pero pensem em países muito grandes, incluso Estados Unidos, que plata não é um problema imediato, têm todo em dólar e fabricam seus próprios dólares. Então, têm lá na máquina de fazer dólar e o dólar está muito valorizado. Mesmo nos Estados Unidos, há uma epidemia de opioides e há mais gente se infectando do que gente com resposta sustentada e se curando. Então, mesmo em lugares que muito desenvolvidos, a eliminação vai ser um problema. E o problema se vê que é um problema e que a missão é quase impossível. Quando uno mira que estamos diagnosticando muito pouco no mundo, de los 71 milhões de pessoas, diagnosticamos hasta agora como 20%, como 14 milhões, e tratamos muito poucos. Hasta agora, como 3 milhões ou 4 milhões foram tratados. Então, quando uno mira isso, dá uma certa depressão, né? E sabemos que a tarefa é simples e complexa ao mesmo tempo. Temos que diagnosticar mais pessoas e tratar mais pessoas. E para diagnosticar mais pessoas, há 2 estratégias distintas. Se habla muito de macroeliminação e microeliminação. Macroeliminação seria testar toda a população e tratar todos. E microeliminação seria buscar primeiro os pacientes em los grupos de alto risco, onde se tem mais chance de encontrar os pacientes. Em Brasil, se hizo uma conta muito simples de las 700.000 pessoas que têm o vírus e que aún não foram encontradas. Isso se sabe por modelos matemáticos e alguns trabalhos de prevalência populacional.
teríamos que fazer mais ou menos 20 milhões de testes rápidos na população general para encontrar por ano 50.000 pacientes para cumprir a tarefa da Organização Mundial de Saúde até 2030. 20 milhões de testes é impossível. It's a joke, é uma piada. Nadie vai fazer 20 milhões de testes. Então o Brasil já decidiu por la microeliminação. O Brasil não vai conseguir fazer macroeliminação. Então, esse é o tipo de coisa que temos que conhecer os detalhes para ter consciência de cada lugar onde uno vive, se vai ser a macroeliminação ou microeliminação. E a outra parte do problema, uma parte é encontrar mais pacientes, a outra parte é tratar os pacientes. Facilita muito a tarefa de eliminação se uno tem um tratamento simples, como falou Adrian, um tratamento que seja o mais próximo possível do Perfectovir, um tratamento que seja... Acá não estão todas as características de um tratamento ideal, mas as principais seria panfenotípico, que uno não tenha que se preocupar com o genotipo, sem ribavirina. Para mim parece muito importante. Eu converso com muitas pessoas que me dizem: por quê? Qual é o problema com a ribavirina? Nós tratamos por 48 a 72 semanas pacientes com ribavirina e somos expertos em manter o paciente com ribavirina e não há problema. E agora são somente 12 semanas. Qual é o problema de ribavirina? O problema é que se uno usa ribavirina, já tem que ver o paciente em 15 dias, depois em 30 dias. Algumas vezes os pacientes, como nos passou, mesmo explicando o tratamento, o paciente sente eventos adversos da ribavirina que não tem com os antivirais, mas não sabe que é exatamente a ribavirina e pensa que é todo e para todo o tratamento. E quando lo vemos em 15 dias, doutor, estava muito malo, não lhe encontrei, porque é difícil te encontrar, está sempre viajando, e não te encontrei, e parei todo. Estava muito malo, não conseguia sair da cama, estava passando mal, parei todo. E aí se estragou um tratamento. Quantas vezes a ribavirina estraga todo um tratamento? A parte que aumenta, triplica o número de comprimidos, ou mais que triplica, e isso está involucrado com a aderência, a adesão ao tratamento. Então, a ribavirina estraga um tratamento. E não é por nada que quando os expertos se reúnem para decidir quais são os melhores esquemas, agora em ISO 2018, o guideline sacaram todos os esquemas que têm ribavirina, lhe puseram não querem mais ribavirina. A não ser em situações muito especiais, como descompensados, que já estão nas mãos de um experto. E aí um experto sabe e não necessita muito guideline. Os guidelines não são exatamente hechos para os super expertos. Vamos dizer que são feitos por los expertos para orientar as pessoas a como tratar. Um comprimido não é essencial, mas é bueno. Quanto menos comprimidos, facilita, e uma duração fija me parece muito importante para expandir o tratamento a los não expertos, porque aí não se tem que decidir se o paciente vai tomar 8 ou 12, 16, 24 semanas, como os esquemas, alguns esquemas. Então, quando miramos os panfenotípicos, acá Sofodacla, Sofovel e GP são os panfenotípicos. Quantos reúnem essas características? Sofodacla é panfenotípico, ponto. Necessita ribavirina, são durações distintas, não é solamente uma pílula. Sofovel tem todas as 4 características e GP é panfenotípico e não usa ribavirina, que são muito boas características, mas é mais de um comprimido e a duração não é fija. E acá está a praticidade e a simplicidade quando uno tem uma pílula que serve para todos os genotipos e as 12 semanas para todos. Então, mais simples que isso é impossível. Serve para todos os genotipos, 12 semanas, e para todas as fibroses, desde o F0, incluso os pacientes descompensados. Se pode ter algum problema, seria em pacientes com filtração glomerular por baixo de 30, onde não é recomendado que se use sofosbuvir, porque aumenta umas 300 a 400 vezes o metabolito 007, que não se sabe bem o que hace e não é recomendado, mas não é contraindicado, solamente não é recomendado. Então, seria a única população que teria alguma
alguma coisa que teríamos que pensar um pouco antes de usar esse esquema. Serve inclusive para pacientes descompensados porque não leva um inibidor de proteasa. E quando uno mira, agora tenho um fellow trabalhando nisso, por que falham os pacientes? Temos os pacientes que falharam, estamos mirando cada paciente por que falhou. E aí nos dimos conta de que alguns pacientes falham e não é culpa de nadie, nem do paciente, nem do médico. O médico conhecia as características do paciente, ele riu um esquema muito bueno para o paciente tomou toda a medicação e não curou. E isso está na literatura e nem todos os tratamentos têm 100% de curação e pode passar com qualquer um. Mas aí também miramos casos que a falha terapêutica estava involucrada a algum problema de que deveria ter sido usado com ribavirina e não foi. Deveria ter sido usado por 24 semanas e lhe deram 12 semanas. E há muitas falhas, como mais da metade das falhas, poderiam ser evitáveis. Os pacientes poderiam estar curados se o médico, o profissional que estava pilotando esse tratamento, tivesse tomado uma outra decisão. E essas são falhas evitáveis. E é neste ponto que um tratamento simples pode cambiar essas falhas evitáveis, porque não há decisão de duração, não há decisão de ribavirina, não há nenhuma decisão que pode afetar, e somente o paciente tem que cumprir o tratamento e vai ter garantizado sua chance. Isso promove a adesão, isso facilita muito o tratamento e o torna mais simples. E essa é a combinação de Sofosbuvir, que é um comprimido ao dia e que por 12 semanas para todos os tipos de pacientes. E mirem que o EC50 de Velpatasvir, ele tem uma uniformidade para todos os genotipos, né? Esse 50 é esse número que quanto mais baixo, melhor, é feito em replicons, e os replicons simulam a infecção por el vírus em la célula hepática, e quanto mais baixa a concentração da medicação, que termina com 50% do vírus no replicon, isso é melhor. Mirem que Ledipasvir não é pan-genotípico, então tem um número de 530 para genotipo 2B, e mesmo o Daclatasvir, que é pan-genotípico, tem números muito altos para certos genotipos. Claro que mirar o EC50 de uma medicação individual é uma boa ferramenta para entendermos como funciona o tratamento, mas nunca podemos olvidar que o tratamento é uma combinação de dois fármacos e pode haver uma sinergia entre os dois, e isso cambia o EC50 para cada paciente. Acá estão os estudos Astral, que Adrian já nos deu uma mirada desses estudos, Astral 1, 2, 3, 4, 5, cada um com populações distintas. Basicamente, o diferente é que Astral 3 é os pacientes com genotipo 3, com ou sem cirrose, com ou sem tratamento prévio, e o estudo Astral 4 é nos pacientes descompensados, Child B. Praticamente não havia Child C no estudo, era para Child B, mas alguns pacientes se tornaram Child C depois que foram recrutados para o estudo, tarda uns 30 a 45 dias até que chegue tomem a primeira pílula. E aí alguns Child B viraram Child C. Então havia como uns 10 pacientes Child C no estudo Astral 4. Esses estudos incluíram mais de 40 pacientes com fibrose avançada. Quando uno mira um estudo, é sempre interessante ver que população está sendo incluída, porque há estudos que incluem a população muito baixa de pacientes com F3 e F4. E esses são os pacientes mais difíceis. De todas as características de carga viral, de diabetes, resistência à insulina, todas as características que teníamos associadas com faixas a tratamento na época do interferon, a única que se quedou foi a fibrose. A fibrose, quanto mais avançada, pode ainda para alguns esquemas de primeira ou segunda geração trazer problemas. Então, é interessante mirar que quando um estudo, quase metade dos pacientes têm fibrose avançada. E acá, mesmo com esse grupo de pacientes com fibrose mais avançada, vemos uma taxa de resposta por arriba de 95% em praticamente todas as populações. Chega a 95% em genotipo 3 e 94% com ribavirina, que é a única situação que necessita ribavirina em Child B, os pacientes descompensados Child B.
há muito poucos estudos no mundo com pacientes Child C. Incluso com MELD por arriba de 20 e Child por arriba de 12 pontos, há muito poucos estudos no mundo com esse tipo de paciente. Por isso não sabemos bem o que fazer, e é uma das controvérsias que ainda há. Cada vez há menos controvérsias e cada vez há menos populações especiais. Mas uma das controvérsias é o que fazer com pacientes muito descompensados. Os pacientes que têm Child por arriba de 12 pontos e os que têm MELD por arriba de 20, 25, incluso. Praticamente há poucos pacientes. Quando uno mira na publicação tratamento de hepatite C em cirróticos descompensados, uno deveria ir diretamente ao material e métodos e à casuística e ver que tipo de pacientes descompensados estão falando. Se estão falando de um paciente com uma descompensação leve ou um paciente realmente muito descompensado, e esses há poucos. Por isso que se criou essa ideia do purgatório de MELD. Que passa se eu trato um paciente desses que estão muito descompensados e cambio su MELD e barro 2, 3 pontos, pero ele estava necessitando aquele MELD para ir a transplante e eu atrapalhei a sua vida, fiz mal para o paciente em lhe curar, porque agora não consigo chegar ao transplante e não melhorou tanto que deixe de necessitar um transplante, pero barrou o MELD e vai tardar mais para chegar ao transplante. Isso temos que falar com os pacientes que estão muito descompensados, de que eles não estão bem representados na literatura e a decisão vai ter que ser caso a caso. E esse tratamento está obviamente nas mãos dos expertos em centros terciários que têm transplante. Então, isso, é claro que cada um de nós outros está falando com o paciente se vale a pena, porque nós outros já vimos hígados cangrejos que curam e não melhoram, se quedam assim andando para o lado, e lo chamamos de cangrejo porque anda para o lado. E isso o que pode passar é que se uno trata esse paciente muito avançado, pode não melhorar, e não empeorar, mas também não melhorar, e se queda ali em um purgatório, em um limbo. O que me incomoda um pouco é por que criaram esse purgatório solamente para o tratamento da hepatite C. Se uno raciocina e medita, aí purgatório de tudo, porque o MELD necessita o riñón, a creatinina. Então, se lhe dou terlipressina a um paciente, estou melhorando sua creatinina, estou bajando seu MELD, e pode não ir a transplante porque ele tratei o síndrome hepatorrenal. E mira, ninguém habla do purgatório da síndrome hepatorrenal. Então, temos que fazer um movimento para ver por que estão mirando a hepatite C. É claro que nenhum hepatólogo vai deixar um paciente com síndrome hepatorrenal, porque pode morrer, mas se ele baja o MELD, tarda mais o transplante, e então o médico pode estar matando o paciente por lhe dar terlipressina. Claro que está tentando salvar o paciente, mas não há hígados para todo mundo e pode estar criando o purgatório da síndrome hepatorrenal. Quando uno mira esses resultados, vê que o tratamento, mesmo para pacientes experimentados, a PEG, ribavirina, incluso inibidores de proteasa, é bueno para praticamente todos os pacientes. Os pacientes com genotipo 3 estão ali na linha, principalmente os cirróticos experimentados, sofrem um pouco, e por isso toda essa história que Adrian falou de la controvérsia no genotipo 3 cirrótico, principalmente ele experimentado, se necessita ribavirina ou não. Eu particularmente concordo também que não necessita, e vamos ver por quê. Por acá em genotipo 1, mesmo em estudos de vida real, estudos italianos e americanos e alemães, e se vê que Sofosbuvir em los estudos clínicos e replicou o tratamento em los estudos populacionais de vida real. E em pacientes genotipo 1 a 4, acá esse estudo de Mandia, temos pacientes cirróticos, acá 87 pacientes com fibrose avançada, a maioria com cirrose, vendo 99% de resposta com 12 semanas sem ribavirina. Por isso, eu creio que a ribavirina não é necessária neste grupo de pacientes e que 12 semanas é bueno para todos. Mirem que em quase 1000 pacientes italianos de vida real, e a maioria com fibrose avançada e 21% com tratamento prévio, e as respostas de 99% a 100% realmente em vida real
é um tratamento sem ribavirina que cura a maioria dos pacientes. Se recuerden também que na maioria de los países vamos a ter em um rato de tempo, como alguns vão tardar um pouco mais, um tratamento de resgate. Então, o melhor seria tratar toda a população com um tratamento simples e os poucos que não curam vão a um tratamento de resgate. Isso seria a melhor estratégia para a eliminação do vírus até 2030, seria essa. Em genotipo 3, especificamente com cirrose, acá são solamente pacientes genotipo 3 com cirrose, uma compilação de todos os estudos de braços, de todos os estudos. Vou ver. Sofosbuvir, 12 semanas, sem ribavirina e com ribavirina. A diferença não é estatística. E acá, Sofosbuvir com ribavirina, 12 semanas, gecko, e acá 99% no estudo de Mandia. Então, se vê que lá com ribavirina ou sem ribavirina, as respostas são muito parecidas e provavelmente, se as pessoas que fizeram as guias de Ali tivessem acesso a esta informação que temos agora, pero eles não tinham, talvez a história fosse diferente. Pero esse tempo vai dizer, é ainda uma controvérsia, e se uno decide colocar ribavirina nestes pacientes, não estaria fazendo nenhuma contravenção, porque incluso poderia dizer que estava seguindo as guias de Ali. Os pacientes descompensados solamente se pode usar um esquema sem inibidor de proteasa. Então, esse esquema é bom para pacientes descompensados. A maioria são Child B. Havia alguns Child C, pouquitos. E miram que necessita ribavirina. Melhora como uns 10%. E incluso, não sei bem porquê, mas é melhor do que 24 semanas sem ribavirina. Isso é uma prova que esse esquema não há vantagem em levar a 24 semanas. Não havia cá um braço de 24 semanas com ribavirina, mas esses pacientes também dificilmente tolerariam ribavirina por 24 semanas. Mirem como melhora o Child, isso solamente 12 semanas depois de la curação, de la resposta sustentada. Os Child B, 17% cambiam para Child A, 81% não se quedam como Child B, um pouquinho, 2% empeoram, que é a história natural da enfermidade, e de los Child C, 50% cambia para B e 10% cambia para A. Isso é incrível, né? Porque na época da interferon não podíamos nem tratar esses pacientes, e agora estamos tratando e cambiando su Child e cambiando também o MELD. Mirem como melhora o MELD, não somente em pacientes que tinham MELD por baixo de 15, mas pacientes com MELD por arriba de 15, o câmbio, em la maioria dos pacientes, é um câmbio pequeno, 1, 2, 3 pontos de MELD. E isso ainda não se sabe o significado clínico de câmbios pequenos de MELD. Por lo menos estão indo na direção certa, e acá não há purgatório de MELD, porque todos esses pacientes tinham MELD por abaixo de 20, 21, não havia pacientes com MELD por arriba de 21, então todos esses pacientes têm uma boa chance de recompensar-se. Incluso temos que cambiar a maneira de falar, porque falamos em descompensação. Agora, já ouviram falar em recompensação? Recompensação é um paciente descompensado que volta a ser compensado. Então, essa recompensação é uma palavra nova para nós outros, não? E isso, incluso, deslistar o paciente, sacá-lo da lista de transplante. Eu tenho vários pacientes que, depois de 2, 3 anos, los estão sacando. E isso abre várias questões filosóficas. Um paciente que já foi Child B ou Child C, e agora é Child A, ele é igual a um Child A que nunca descompensou? Isso, quanto tempo vamos lo mirar assim, meio com suspeitas de que não é o mesmo, até que nos convencemos que é um Child A, que seja realmente um Child A, né? Uma pessoa que subiu o Everest e desceu é a mesma? Ou ele subiu o Everest e ele agora é diferente para sempre? Esse tempo vai dizer. Então, esse medicamento pode ser usado depois do transplante. Quando um paciente está muito avançado, com MELD por arriba de 25, muitos deixam para tratá-lo depois do transplante e têm uma taxa de curação muito alta. E incluso, como Adrian já mostrou, a resistência não influi no resultado, com ou sem resistência é o mesmo. E, em resumo,
temos acá um tratamento que tem alta taxa de curação para quase todo o tipo de paciente, sem importar genotipo ou fibroses. Pero por que a hepatite C está tão difícil de se eliminar se temos esse tipo de tratamento com alta simplicidade, alta eficácia e a estratégia tem que cambiar? Basicamente temos que achar uma maneira de colocar essas ruedas acá. E eu não tenho a resposta mágica porque não estamos conseguindo e vários países não vão conseguir, pero pesquisando na literatura, não somente eu, muitos se deram conta disso, que há uma desconexão entre a magnitude de uma enfermidade infecciosa, que pode ser medida por sua taxa de mortalidade, com o budget que está sendo involucrado para esta enfermidade. E isso, mirem que em Estados Unidos há uma combinação de 60 enfermidades infecciosas que matam menos que hepatite C e recebem um budget maior. E hepatite C está matando mais que essas outras 60 enfermidades em Estados Unidos. CDC combinou 60 enfermidades, incluso malária, tuberculose e HIV, e todas as 60 cambiadas, juntas, matam menos que hepatite C. E mirem o pressuposto de HIV e a taxa de mortalidade. E mirem o pressuposto de todas as hepatites e a taxa de mortalidade. Eu não quero baixar este pressuposto. Deixa o pressuposto de HIV, porque provavelmente por esse pressuposto estão morrendo poucas pessoas. Mas eu quero levar esse pressuposto para cá. Enquanto esse cenário seguir, não vamos cambiar hepatite C e não vamos conseguir a eliminação. E também alguns países dizem: eu tenho um plano nacional. Como o Brasil, há um plano nacional, mas há 6 meses não vemos medicação e não compram medicação. Então, que adianta ter um plano nacional no papel? 52 países têm planos, e esse se deu conta que nenhum dos planos importa, a menos que as pessoas sejam examinadas, diagnosticadas e tratadas. Não é o papel publicado que vai curar um paciente. É uma ação efetiva. E muitos, eu criei um plano e pronto, se acha que a missão está cumprida porque tem um plano de eliminação. Tem um plano, né? Pode haver vários planos, mas vão a seguir. Então, isso tudo está involucrado com o budget, todo o budget ao final. Então, para concluir, temos que intentar, por lo menos, mesmo que seja uma missão impossível, temos que tentar, e a Organização Mundial de Saúde foi muito boa em criar esse sonho e esse ideal, porque isso nos faz tentar, com todas as nossas forças, eliminar este vírus até 2030. E um esquema como esse que acabamos de ver, de Sofosbuvir, ajuda muito esse esforço, porque é simples, a simplicidade. Não é que não há outros esquemas que também estão curando 95% a 100%. Hoje, praticamente todos os esquemas têm alta taxa de curação. A questão é que, mirando todos os esquemas, este é um dos mais simples e que pode permitir a ampliação do tratamento, porque é um comprimido por dia, 12 semanas, alta eficácia, alta barreira e quase não há falhas, e serve para todos os tipos de pacientes. Então, isso ajuda muito na tarefa de eliminação. Esse é o nosso hospital, esses são alguns de nossos ajudantes de nossa equipe. Não se nota, mas eu sou o mais viejo. Graças.